A história registra Tito Flávio Vespasiano como uma figura nascida nos últimos dias de dezembro do ano 39 d.C., no coração pulsante de Roma, na região do Campo de Marte. Seu pai, Vespasiano, não era apenas um homem comum, mas o oitavo sucessor de Augusto César no trono imperial, o fundador da dinástica Flávia, um clã que, embora breve em duração, marcou sua passagem com eficiência e sucesso no comando do vasto Império Romano. Sua origem, no entanto, não era das mais ilustres. A família pertencia à ordem equestre, uma classe social que, embora influente, ficava abaixo da nobreza senatorial na hierarquia romana. Vespasiano, o pai, veio ao mundo por volta do ano 9 d.C., em uma época em que Roma já respirava certa estabilidade após um século de turbulentas transformações. O fim da República, marcado por sangrentas disputas, havia dado lugar ao Principado de Augusto, uma transição que redefiniu o poder romano, de uma cidade-estado republicana para um império centralizado, onde a autoridade se concentrava nas mãos de um único governante. Sua mãe, Domicila a Velha, tinha raízes modestas. Filha de um escrivão de Ferento, cidade da Etrúria, casou-se com Vespasiano por volta de 37 d.C., mas não viveu para ver o marido coroado imperador. Os detalhes de sua morte, inclusive a data exata, perderam-se no tempo. O declínio da República não foi um processo silencioso. Seu primeiro sinal de fratura violenta apareceu com o assassinato dos irmãos Graco, Tibério e Caio, em 133 e 121 a.C., respectivamente. Tibério, como tribuno da plebe, usou seu cargo para promover reformas radicais na distribuição de terras, desafiando a elite patriciana. Sua ousadia custou-lhe a vida, vítima de uma turba enfurecida instigada pelo Senado. 12 anos depois, seu irmão Caio tentou reviver aquele legado reformista, mas encontrou o mesmo destino trágico. Esses atos de brutalidade política romperam os limites do jogo tradicional de poder e inauguraram uma era de instabilidade, onde a expansão territorial de Roma, com suas riquezas e glórias, desestabilizou um sistema político concebido para uma cidade, não para um império continental. Generais vitoriosos como Gaio Mário e Lúcio Cornélio Sulla passaram a comandar exércitos leais a si mesmos, não ao Estado. Com recursos acumulados em campanhas militares, eles subverteram as tradições sagradas de Roma, usando a força para eliminar rivais. Na década de 80 a.C., Sulla, em um gesto sem precedentes, marchou sobre Roma com suas legiões e se autoproclamou ditador. Outro fator que corroeu a República foi a ausência de um inimigo externo capaz de unir os romanos. Após a destruição de Cartago em 146 a.C. e a derrota de Mitrídates do Ponto no século I a.C., Roma não enfrentou mais uma ameaça existencial como a dos púnicos. Sem um adversário comum, os romanos voltaram-se uns contra os outros. Esse cenário explodiu com a ascensão de uma nova geração de líderes ambiciosos, Pompeu, o Grande e Júlio César. O poder, a riqueza e a popularidade concentrados nessas figuras transformaram Roma em uma oligarquia disfarçada. Na década de 50 a.C., o primeiro triunvirato, composto por Pompeu, César e Marco Crasso, o homem mais rico de Roma, selou um pacto de conveniência que, inevitavelmente, ruiria. César, em particular, brilhou em suas campanhas na Gália, atual França, conquistando fama e lealdade inquebrantável de suas tropas. O Senado, alarmado, ordenou que ele dissolvesse seu exército. César, ciente de que obedecer seria seu fim, tomou uma decisão que mudaria a história. Em 49 a.C., cruzou o rio Rubicão com suas legiões, deflagrando uma guerra civil contra Pompeu. O confronto decisivo ocorreu em Farsalos, na Grécia, em 48 a.C., onde as legiões de César esmagaram as forças de Pompeu, que fugiu para o Egito e foi assassinado. César emergiu como senhor absoluto de Roma e de grande parte do mundo conhecido. Porém, seu domínio seria efêmero. Embora o Senado tivesse nomeado ditador após a vitória, sua ambição de tornar-se ditador vitalício em 44 a.C., somada à centralização desmedida de poder, foi demais para muitos senadores, acostumados a um sistema onde o poder era disputado entre famílias patricias, não monopolizado por um único homem. A gota d'água veio em 15 de março de 44 a.C., os Idos de Março, quando uma conspiração liderada por Bruto e Cássio, com dezenas de cúmplices senatoriais, assassinou César à porta do Senado, dias antes de ele partir para uma campanha contra os partas. Roma mergulhou novamente no caos, com conflitos civis que se arrastaram por mais de uma década. Só no final desse período, o filho adotivo e herdeiro de César, Otaviano, saiu vitorioso,
consolidando um poder absoluto sobre o exército e o Estado. Em 27 a.C., o Senado lhe concedeu o título de Augusto, o Venerável, marcando o início de uma nova era. Durante seus 40 anos de governo, Roma deixou de ser uma república para se tornar um império administrado, com atenção crescente às províncias distantes. Embora o fim da república tenha concentrado o poder nas mãos de um só, também abriu portas para famílias não patricias como a dos Flávios, especialmente aquelas das regiões provinciais da Itália. No sistema republicano, cargos de destaque eram privilégio de poucas famílias nobres. Mas sob os imperadores, uma vasta burocracia provincial surgiu, oferecendo oportunidades a ambiciosos de origens diversas. Assim, embora o pai de Vespasiano fosse um modesto agiota e cobrador de impostos, seus filhos, especialmente Vespasiano e seu irmão mais velho, Sabino, estavam determinados a escalar a cursus honorum, a carreira política romana. Sabino desde cedo demonstrou potencial para a grandeza, enquanto Vespasiano, após servir militarmente na Trácia, iniciou sua trajetória como questor em 35 d.C., ingressando no serviço magistral. Sua ascensão ganhou impulso ao conquistar a simpatia do imprevisível imperador Caio, mais conhecido como Calígula, que governou entre 37 e 41 d.C., explorando a valentia e a astúcia que o distinguiriam mais tarde. O jovem Vespasiano, porém, soube transformar seu cargo público em uma ferramenta de ascensão estratégica. Enquanto glorificava as vitórias de Calígula com habilidade retórica, não hesitou em esmagar com mão de ferro aqueles que ousavam conspirar contra o imperador, uma lealdade que, embora perigosa, lhe rendeu influência e prestígio. Mas foi sob o governo de Cláudio, sucessor de Calígula, que os Flávios deram um salto decisivo em sua trajetória. Nos primeiros anos da década de 40 d.C., Vespasiano recebeu o comando da Legio II Augusta, então aquartelada na remota província da Garamântia. O destino, no entanto, reservava-lhe um papel muito mais ambicioso. Em 43 d.C., a legião foi convocada para integrar a invasão da Britânia, uma campanha que marcaria não apenas a expansão do Império Romano, mas também a reputação de Vespasiano como líder militar. Embora a influência romana sobre a ilha remontasse às expedições de Júlio César, quase um século antes, Cláudio agora buscava algo muito maior: a conquista total e a anexação definitiva da Britânia ao Império. Sob o comando supremo de Aulo Plaucio, Vespasiano liderou suas tropas em uma campanha implacável pelo sul da ilha, avançando de leste a oeste até chegar a Isca Damaniorum, a atual Exeter. Os escritores flávios mais tarde exagerariam seus feitos, atribuindo-lhe nada menos que 30 batalhas vitoriosas, um número que, embora duvidoso, revelava o peso de sua presença no campo de batalha. Na verdade, seu sucesso residia menos em estatísticas infladas e mais em uma combinação letal de competência tática e disciplina férrea. Cláudio, reconhecendo seu valor, recompensou-o generosamente. O reconhecimento imperial não parou por aí. Tanto Vespasiano quanto seu irmão Sabino alcançaram o consulado, o ápice da cursus honorum, com Vespasiano assumindo a prestigiosa posição em 51 d.C. Como era tradição para um ex-cônsul, ele foi designado para administrar uma província estrangeira, e em 63 d.C. tornou-se procônsul da África. Lá, demonstrou uma habilidade administrativa e financeira tão rigorosa quanto sua destreza militar, consolidando sua imagem como um homem de ação, mas também de cálculo preciso. Enquanto isso, seu primogênito Tito, então com cerca de 24 anos, já trilhava os primeiros passos de uma carreira que o levaria às alturas do poder. O historiador Suetônio, uma de nossas poucas fontes sobre sua juventude, revela que Tito foi criado na própria corte imperial, onde desenvolveu uma estreita amizade com Britânico, filho de Cláudio. Não por acaso foi o brilho de Vespasiano na Britânia que abriu as portas para que seu filho recebesse uma educação ao lado da elite imperial. Mas o destino de Britânico, envenenado por ordem de Nero segundo rumores que persistiram por gerações, deixaria marcas profundas em Tito. Disse que o jovem Flávio estava ao lado do amigo quando este bebeu o veneno que ceifaria sua vida, um episódio que, verdadeiro ou não, certamente moldou sua visão sobre o poder e a traição. Anos depois, Tito dedicaria esforços para preservar a memória de Britânico, um gesto que falava tanto de lealdade quanto de uma estratégia cuidadosa para posicionar-se no jogo político. Por volta de 57 d.C., Tito serviu como tribuno militar na Germânia e na Britânia, um cargo que, embora abaixo do legado e acima do centurião, era um degrau essencial para quem ambicionava os escalões superiores da política senatorial.
Seu desempenho foi tão notável que, ao retornar, ingressou na carreira jurídica e, por volta de 63 d.C., casou-se com a Recina Tertula, filha de um ex-prefeito da Guarda Pretoriana, a elite das forças imperiais, encarregada da segurança pessoal do imperador. O casamento, no entanto, foi breve. A Recina faleceu em 65 d.C., deixando uma filha, Júlia. Mas Tito não permaneceu viúvo por muito tempo. Ainda naquele ano desposou Márcia Furnila, herdeira de uma das famílias senatoriais mais influentes de Roma. No entanto, as alianças matrimoniais na elite romana eram tão frágeis quanto as lealdades políticas. Em 66 d.C., o tio de Furnila, Márcio Bareia Sorano, ex-cônsul e procônsul da Ásia, foi acusado de conspirar contra Nero. Condenado com base em provas duvidosas, sua queda arrastou consigo todos os que lhe eram próximos. Tito, sem hesitar, divorciou-se de Furnila naquele mesmo ano, um movimento calculado para distanciar-se da desgraça e manter-se nas graças de um imperador cada vez mais paranoico. Até aquele momento, a carreira de Tito seguia um caminho convencional: questura, tribuno militar, casamento estratégico. Mas 66 d.C. traria uma virada dramática. Primeiro, Vespasiano cometeu um erro quase fatal. Durante a turnê de Nero pela Grécia, ofendeu o imperador ao sair, ou, segundo algumas versões, adormecer, durante uma de suas intermináveis apresentações musicais. Como punição, foi banido da companhia imperial. Porém, o que parecia um revés transformou-se em oportunidade. Ainda naquele ano, Nero, cada vez mais desconfiado após a descoberta da conspiração pisoniana em 65 d.C., nomeou Vespasiano para comandar a repressão à revolta judaica na Judéia. A escolha não foi aleatória. Vespasiano, com suas origens modestas e um nome que não despertava receios, parecia ao paranoico Nero o candidato ideal, um homem capaz de liderar um exército sem representar ameaça ao trono. O que o imperador não podia prever era que, ao enviar Vespasiano para esmagar a rebelião, estava, na verdade, forjando o futuro governante de Roma. A situação na Judéia era explosiva. Desde 6 d.C., a região era uma província romana, mas as tensões acumulavam-se há décadas. Os judeus, embora tolerados em sua fé, sufocavam sob o peso dos impostos imperiais e a imposição de sumos sacerdotes colaboracionistas, figuras odiadas pela população, que os via como fantoches de Roma. A gota d'água veio com a crescente helenização da elite local, que promovia o culto ao imperador e desprezava as tradições judaicas. Nesse caldeirão de ressentimento surgiram os zelotas, radicais que pregavam a libertação a qualquer custo. A crise agravou-se sob o procurador Gésio Floro, cuja ganância e desdém pela população local eram notórios. Em 66 d.C., a revolta irrompeu em Cesareia, quando os zelotas atacaram a comunidade grega da cidade em retaliação à profanação de uma sinagoga. Floro, em vez de acalmar os ânimos, escolheu aquele momento para intensificar a cobrança de tributos em Jerusalém, um erro que transformaria uma faísca em um incêndio. E foi então que Floro cometeu o erro que selaria seu destino, e o de toda a Judéia. Em um ato de arrogância sem precedentes, ordenou o saque do Templo de Jerusalém, arrastando quantidades colossais de prata sagrada, acumulada por gerações de fiéis. Não era apenas um roubo, era uma profanação deliberada, um golpe cerce contra o coração espiritual de um povo já à beira do colapso. A indignação explodiu em fúria. Mas Floro, em vez de recuar, respondeu com ainda mais violência. Líderes judeus foram executados sumariamente, seus corpos jogados às ruas como advertência. Cada gota de sangue derramado, no entanto, apenas regava a semente da rebelião. O que começou como protestos desorganizados logo se transformou em guerra aberta. Zelotas armados, agora unidos por um ódio comum, arrasaram a guarnição romana em Jerusalém e lançaram uma onda de destruição contra tudo o que simbolizava o domínio de Roma, desde fortificações até colonos romanos, cujas vidas foram ceifadas sem piedade. Mas a luta não era apenas contra os invasores. Dentro das próprias fileiras judias, a divisão era mortal. Moderados que buscavam negociação foram caçados como traidores, enquanto facções radicais como sicários impuseram seu reinado de terror. Em poucos meses, os zelotas não apenas dominaram Jerusalém como purificaram a cidade de qualquer voz dissidente. Roma, que até então observava a distância, não poderia mais ignorar o desafio. A resposta veio com Sérgio Galo, procônsul da Síria, à frente de um exército de 30.000 homens. Sua missão era esmagar a revolta antes que ela contagiasse o império. Galo avançou sobre Jerusalém com confiança excessiva, subestimando a determinação dos rebeldes.
O cerco inicial pareceu promissor, até que as legiões, exaustas e desorganizadas, foram repelidas em uma retirada caótica. Foi então que o desastre se abateu. Nas colinas de Bet-horon, os judeus, conhecedores do terreno, emboscaram os romanos em uma armadilha letal. As legiões foram dizimadas, e o mais humilhante de tudo, a águia da Legião 12, símbolo sagrado de Roma, foi perdida. Galo, ferido no corpo e na honra, pode ter tirado a própria vida pouco depois. Para os rebeldes foi um sinal divino. Se Deus estava do seu lado, a vitória total era possível. A notícia da derrota ecoou como um trovão em Roma. A Judéia, agora livre do jugo imediato das legiões, mergulhou em um delírio de independência. Os moderados foram silenciados para sempre. Os radicais, embriagados pelo triunfo, juraram expurgar até a última sombra de Roma. Mas o império não perdoa afrontas. Em 66 ou 67 d.C., Vespasiano, um general experimentado e de reputação implacável, foi nomeado para restaurar a ordem. Com ele vinham as legiões V Macedônica e X Fretensis, e um plano meticuloso: esmagar a rebelião região por região, sem piedade. Tito, então com 27 anos, foi colocado à frente da 15 Apolinaris, uma legião estacionada no Egito. Enquanto Vespasiano marchava por terra atravessando a Grécia e a Anatólia, Tito navegou pelo Mediterrâneo, assumindo o comando de suas tropas antes de rumar para o norte. Juntos, pai e filho lideravam um exército de 60.000 homens, uma força destinada a não apenas vencer, mas a apagar qualquer resistência. Seu primeiro alvo, a Galileia, reduto dos rebeldes mais fanáticos. A campanha foi uma tempestade de fogo e sangue. Vilarejos foram reduzidos a cinzas, populações inteiras massacradas ou escravizadas. Tito, embora corajoso, ainda carecia da prudência estratégica do pai, e em Giscala, a última fortaleza rebelde na região, caiu em uma armadilha. O líder zelota com astúcia permitiu que os romanos acreditassem na rendição, enquanto os combatentes mais determinados fugiam para Jerusalém. Quando a poeira baixou, estimava-se que só em 67 d.C., 100.000 judeus haviam perecido ou sido vendidos como escravos na pacificação da Galileia. Os sobreviventes arrasados buscaram refúgio atrás das muralhas de Jerusalém, onde a verdadeira batalha ainda estava por começar. Enquanto o inverno de 68 d.C. se instalava, a própria Jerusalém se consumia. Uma guerra civil irrompeu entre facções judias, zelotas contra moderados, sicários contra sacerdotes, todos lutando pelo controle da cidade santa. Vespasiano e Tito, astutos, permitiram que o caos fizesse seu trabalho. Por que gastar vidas romanas se os inimigos se destruíam sozinhos? Mas os deuses da guerra tinham outros planos. Em Roma, o império tremia. Nero estava morto, assassinado ou por sua própria mão, após ser declarado inimigo público. Com ele, a dinastia Júlio-Cláudia, que por um século havia governado com mão de ferro, desabava. O vácuo de poder que se seguiu seria preenchido não por herdeiros de sangue, mas por quem tivesse as legiões ao seu lado. Galba, o austero governador da Espanha, foi aclamado imperador pelo Senado. Mas seu reinado durou apenas meses. Incapaz de satisfazer as legiões que o haviam apoiado, tornou-se vítima de sua própria rigidez. Em janeiro de 69 d.C., a guarda pretoriana, subornada por Otão, um ambicioso que se sentia preterido, assassinou Galba nas ruas de Roma. O ano havia começado com sangue, e não terminaria sem mais derramamento. Enquanto isso, em Judéia, Vespasiano observava os eventos com crescente inquietação. Galba, em sua breve ascensão, já demonstrara uma tendência perigosa: executar opositores e leais a Nero. Titus, enviado para prestar homenagem ao novo imperador, encontrava-se em Corinto quando a notícia do golpe chegou. Otão, agora no trono, enfrentava um desafio ainda maior. As legiões da Germânia, leais a Vitélio, marchavam sobre a Itália. O império estava à beira de uma guerra civil. Tito, ciente de que poderia se tornar refém de qualquer um dos pretendentes, tomou uma decisão ousada. Em vez de prosseguir para Roma, voltou às pressas para o Oriente. Tácito sugeriria mais tarde que naquele momento, a ideia de uma dinastia Flávia já germinava em sua mente. Certamente não era hora de jurar lealdade a um imperador efêmero. Melhor fortalecer a posição do pai, que como novus homo, dependia não de linhagem, mas de poder militar. Antes de partir, porém, Tito buscou um sinal. Em Chipre, consultou o oráculo de Pafos, onde a deusa Vênus, segundo a lenda, confirmou seu caminho. Com a bênção dos deuses, ou da sorte, ele rumou de volta para a Judéia, onde o destino de Roma, e o seu próprio, seria decidido nas areias ensanguentadas de Jerusalém. Cenas de desespero que fariam até os deuses desviar o olhar.
Dentro dos muros, a fome não era apenas uma sombra. Era uma presença viva, devorando a humanidade dos sitiados. Mães escondiam dos próprios filhos os últimos grãos de trigo. Homens arrastavam corpos insepultos pelas ruas em busca de moedas escondidas entre os dentes dos mortos. Os líderes judeus, outrora unidos pela causa da resistência, agora se digladiavam em guerras civis dentro da própria cidade, enquanto o cerco romano se apertava como um nó de forca. João de Giscala, com sua crueldade calculista, executava qualquer um que ousasse falar em rendição. Simão Bar Giora, por sua vez, transformará o templo em sua fortaleza pessoal, onde armazenava alimentos enquanto o povo morria de inanição nas ruas abaixo. Eleazar ben Simão, menos implacável mas não menos determinado, via suas fileiras se desintegrarem à medida que a esperança se esvaía. Tito, porém, não era homem de se comover com o sofrimento alheio, pelo menos não o suficiente para recuar. Ele conhecia o valor do terror como arma de guerra. Enquanto os judeus se consumiam em sua própria desunião, as legiões romanas trabalhavam com uma precisão maquiavélica. As torres de assalto, revestidas de ferro e couro cru para resistir às flechas incendiárias, avançavam metro a metro. As catapultas arremessavam pedras do tamanho de cabeças humanas, esmagando defesas e corpos com igual indiferença. Os arietes de bronze, batizados com nomes irônicos como Vingança e Destino, martelavam as portas da cidade com um ritmo hipnótico, como se o próprio Hades estivesse batendo a porta. Os engenheiros romanos, mestres em transformar a matemática em carnificina, calcularam cada ângulo, cada ponto fraco. Quando a primeira muralha caiu, não foi por acaso, foi por design. Mas Jerusalém não se renderia sem arrastar seus conquistadores para o abismo consigo. Os judeus contra-atacavam com uma ferocidade que beirava o sobrenatural. À noite saíam em grupos suicidas, ateando fogo às máquinas de cerco, cortando as cordas das torres com machados. Durante o dia, os arqueiros romanos eram alvos de pedras lançadas por fundas com uma precisão mortal, enquanto os defensores do templo, protegidos por suas muralhas sagradas, arremessavam potes de alcatrão em chamas sobre as fileiras inimigas. Em um desses ataques, Tito quase perdeu a vida, sua armadura foi atingida por uma flecha que, segundo os rumores, fora disparada pelo próprio Simão Bar Giora. O futuro imperador escapou por pouco, mas a mensagem era clara: Jerusalém não cairia sem levar consigo o sangue de seus algozes. Foi então que Tito compreendeu que a vitória não seria apenas uma questão de força, mas de simbolismo. O templo, coração espiritual da Judéia, símbolo da resistência judaica e para Roma, um troféu inestimável, tinha que ser tomado. Não bastava vencer, era preciso apagar a memória da revolta. Ordenou que suas legiões avançassem em formação de tartaruga, escudos travados como uma carapaça impenetrável, enquanto os sapadores minavam as fundações da fortaleza Antônia, a cidadela que dominava o complexo do templo. Quando as paredes desabaram, os romanos irromperam como uma enxurrada, mas encontraram uma resistência que ultrapassava o humano. Os defensores, muitos já esqueléticos pela fome, lutavam com a energia do desespero. Mulheres atiravam telhas dos telhados, crianças jogavam pedras. O próprio templo, com suas colunas de mármore e seus salões dourados, tornou-se um labirinto de morte, onde cada corredor escondia uma emboscada. E então, no auge da batalha, algo inesperado aconteceu. Contra as ordens expressas de Tito, que segundo algumas fontes, pretendia poupar o santuário para demonstrar clemência, um soldado romano, talvez embriagado pela fúria do combate, ou pelo ódio acumulado, atirou uma tocha através de uma janela aberta. As cortinas de linho, os painéis de cedro, os rolos sagrados, tudo pegou fogo em instantes. As chamas, alimentadas pelo vento quente de agosto, espalharam-se como um julgamento divino. Tito, ao ver o incêndio, teria gritado ordens para apagar o fogo, mas era tarde. O Templo de Salomão, reconstruído por Herodes em glória imortal, ardia em chamas que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Os judeus, ao verem seu santuário consumido, lançaram-se contra as legiões em um último ataque suicida. Milhares morreram nas escadarias do templo, outros se jogaram nas chamas. Quando o sol se pôs, Jerusalém estava perdida, e com ela, um pedaço da alma de um povo. Mas a destruição não terminaria ali. Tito ordenou que a cidade fosse arrasada até os alicerces, como um aviso a todas as províncias que ousassem desafiar Roma. As muralhas foram derrubadas, os palácios saqueados e os sobreviventes, aqueles que não haviam morrido pela espada ou pela fome, foram vendidos como escravos ou enviados para trabalharem até a morte nas minas do Egito.
O butim foi tão vasto que o preço do ouro em Roma despencou, e o tesouro imperial incharam com o ouro do templo, financando os grandiosos projetos de Vespasiano, incluindo o Coliseu, erguido, ironicamente, com o sangue e o ouro de Jerusalém. Quanto a Tito, sua vitória em Jerusalém não foi apenas militar, mas política. Ao retornar a Roma, não era mais o filho de um novo Zomo, mas o herdeiro de um império forjado no fogo. As ruas da capital foram decoradas com os despojos da Judéia. Os candelabros de ouro do templo, as trombetas de prata, a mesa dos pães da proposição, todos exibidos em um triunfo que durou dias, enquanto os prisioneiros judeus, entre eles Simão Bar Giora, eram arrastados em correntes para serem executados no fórum. O arco de Tito, erguido no caminho sagrado, imortalizaria sua conquista, mostrando em relevo os romanos carregando os tesouros sagrados, enquanto a inscrição proclamava: o Senado e o povo romano dedicam este monumento ao divino Tito, filho do divino Vespasiano, por sua vitória e o cerco de Jerusalém. Jerusalém havia caído. Roma mais uma vez provara que sua vontade era lei. E Tito, o general que arrasara a cidade santa, estava prestes a se tornar o homem mais poderoso do mundo. 3 semanas de horror se seguiram à queda da fortaleza Antônia. Os romanos implacáveis ergueram rampas contra seus muros e, após combates ferozes, arrasaram a última barreira antes do monte do templo. A resistência judia, agora acossada, recuou para o coração sagrado da cidade, onde as últimas esperanças se concentravam. Titus, porém, não daria trégua. Ordenou que uma nova rampa fosse construída contra as muralhas do templo, e embora os rebeldes, em um ato desesperado, desabassem uma colunata de 15 metros sobre as tropas romanas, incendiando-a e ceifando vidas, o general sabia que o fim estava próximo. A destruição da colunata ocidental pelos judeus e a resposta romana, que arrasou a colunata norte, empurrou os defensores para dentro do próprio complexo do templo. E então, no auge da batalha, as chamas consumiram as paredes sagradas. Quem ateou fogo ao templo? A história se divide. Joséfo, o cronista judeu que se rendeu a Roma e tornou-se protegido de Titus, insiste que o general jamais ordenaria a profanação de um lugar santo. Seu objetivo, afirma, era apenas tomá-lo. Mas um historiador romano posterior, possivelmente baseando-se em fragmentos perdidos de Tácito, alega que Titus queria a destruição, um golpe calculado para erradicar não só o judaísmo, mas também o nascente cristianismo, duas crenças que Roma via como ameaças. A verdade? Perdeu-se no tempo. Joséfo, é claro, tinha motivos para absolver seu patrono. O outro relato, escrito séculos depois, pode ter distorcido a narrativa. O que resta é o fato inegável. O templo ardia e com ele o último símbolo de resistência judia. Quando as chamas se apagaram, o que se seguiu foi um banho de sangue. Os legionários de Titus varreram Jerusalém em uma orgia de violência. Homens em idade de lutar foram massacrados, mulheres, crianças e idosos, acorrentados para serem vendidos como escravos nos mercados de Roma. Os tesouros sagrados, a menorá de 7 braços, a mesa dos pães da proposição, os rolos da Tora, foram saqueados, alguns entregues por sacerdotes capturados, outros arrancados à força das ruínas ainda fumegantes. E em um gesto de triunfo blasfemo, Titus ordenou que sacrifícios fossem feitos dentro do pátio do templo, aos deuses romanos, enquanto as paredes sagradas ainda ardiam em brasas. Jerusalém não se rendeu de uma vez. Os últimos rebeldes fugiram para a cidade alta, onde, esgotados pela fome e pela guerra, ofereceram pouca resistência. Um mês depois do incêndio do templo, em setembro de 70 d.C., a cidade inteira estava em ruínas. Titus, então, deu a ordem final, que Jerusalém fosse arrasada até os alicerces, com exceção de algumas torres do templo, deixadas de pé como monumentos macabros. Não há glória de Deus, mas a futilidade da resistência contra Roma. Joséfo, sempre dramático, alegou que mais de 1 milhão pereceram na revolta. Os historiadores modernos questionam o número, a Judéia inteira mal teria essa população, mas a escala do horror é inegável, dezenas, talvez centenas de milhares mortos ou escravizados. E embora a brutalidade de Titus não fosse excepcional para os padrões romanos, afinal, esmagar revoltas com mão de ferro era a regra, não a exceção. O cerco de Jerusalém ficou marcado como um dos episódios mais sangrentos da história imperial. Para os judeus foi um trauma que ecoaria por milênios. Para Roma foi mais uma vitória gloriosa. Titus, o general que esmagara a rebelião mais teimosa do império, voltou à capital não como um mero comandante, mas como um semideus. Antes de partir, porém, deixou uma mensagem clara:
A Legio X Fretensis seria estacionada nos arredores de Jerusalém, um lembrete permanente de que a Judéia, agora uma província independente sob vigilância direta, jamais ousaria se levantar novamente. Vespasiano não confiava nas fronteiras distantes da Síria, queria os legionários no coração da região rebelde, onde pudessem esmagar qualquer faísca de insurreição no nascedouro. Mas o triunfo tem um preço. Alguns dizem que após Jerusalém Titus mudou, que o poder o corrompeu, que se tornou arrogante, indulgente, um homem que em sua passagem pelo Egito, teria ousado usar uma diadema, símbolo de realeza, como se já se visse acima até de seu próprio pai. Mas essas histórias convenientes demais, parecem mais fofocas políticas do que fato. É mais provável que tenham sido inventadas para contrastar com a imagem do bom imperador que Titus viria a ser, como se a crueldade em Jerusalém pudesse ser apagada por uma redenção posterior. A verdade é que, para os romanos, a conquista da Judéia não foi um crime, mas um feito. E quando Titus entrou em Roma, em 71 d.C., não foi como um tirano, mas como o herói de um império que celebrava sua impiedosa grandeza. O caminho de volta à eternal cidade foi uma procissão de glória. Em Antioquia, em Cesareia, em Alexandria, Titus organizou jogos grandiosos, exibindo sua riqueza e poder. Até os partas, os eternos rivais de Roma no Oriente, enviaram emissários com uma coroa de ouro, reconhecendo, ou temendo, a força do general que esmagara os judeus. Mas o ápice viria em Roma. Lá Vespasiano lhe preparara o maior dos honores, um triunfo. Desde os dias da República, poucos generais mereceram tal distinção. Era um ritual sagrado, uma encenação divina onde o vencedor desfilava pelas ruas, exibindo os despojos da guerra e os prisioneiros humilhados, enquanto a multidão rugia seu nome. E o triunfo de Titus, compartilhado com seu pai e seu irmão Domiciano, seria um dos mais magníficos da história. Joséfo, testemunha ocular, descreveu a cena com detalhes que ainda arrepiam. Os líderes rebeldes, Simão Bar-Giora e João de Giscala, arrastados em correntes. Centenas dos prisioneiros mais belos, selecionados para aumentar o espetáculo da derrota. E acima de tudo os tesouros do templo, carregados em procissão solene. A menorá à mesa dos pães, os rolos sagrados, símbolos de uma fé que Roma agora pisoteava. O cortejo terminou no Capitólio, onde Simão Bar-Giora foi executado. Titus, ao lado de Vespasiano, ofereceu sacrifícios a Júpiter, o Deus Supremo, em agradecimento pela vitória. Para os romanos que lotavam as ruas, aquilo não era uma tragédia, mas o clímax de uma épica, a subjugação de um povo teimoso, a reafirmação do destino manifesto de Roma. Os eventos de 70 d.C. não eram para eles um massacre, eram a ordem restaurada. E no centro dessa ordem estava Titus, o homem que provara, mais uma vez, que ninguém desafiava Roma impunemente. O triunfo de Titus não foi apenas a celebração de uma vitória militar, foi a proclamada supremacia do panteão romano sobre o Deus de Israel, um golpe simbólico tão devastador quanto as chamas que consumiram Jerusalém. Essa humilhação foi eternizada no Arco de Titus, erguido em 81 d.C. por Domitiano, irmão e sucessor de Titus, como monumento permanente à glória flaviana. Nos relevos esculpidos com precisão cirúrgica, cada detalhe ecoa os relatos de Joséfo. Os prisioneiros judeus arrastados em correntes, os tesouros saqueados do templo, e, acima de tudo, a menorá de 7 braços, símbolo sagrado de um povo agora subjugado, exibida como troféu nas ruas de Roma. Não era apenas arte, era propaganda em pedra, uma lição para as gerações futuras. Assim termina quem ousa desafiar Roma. Esse arco não seria apenas um marco histórico, mas uma influência artística imortal. Séculos depois, Napoleão se inspiraria em sua grandiosidade para erguer o Arco do Triunfo em Paris, prova de que o legado de Titus transcendeu seu próprio tempo. Mas, para o herdeiro Flaviano, o verdadeiro triunfo não estava apenas na pedra, mas no poder. Pouco após a procissão, o Senado formalizou o que já era inevitável. Titus recebeu a tribunícia potestas, o selo definitivo do poder imperial desde Augusto. Junto com Domitiano, ele já carregava o título de César. Mas agora não havia mais dúvidas, era o herdeiro designado, o próximo a vestir a púrpura. E no entanto, mesmo com o destino traçado, a história não era tão simples. Roma ainda não tinha um precedente claro para a sucessão dinástica. Titus seria o primeiro filho a herdar o trono diretamente de seu pai biológico, um fato que hoje parece óbvio, mas que na época era uma aposta arriscada. O próprio Titus, aliás, não parecia preocupado em perpetuar a linhagem. Casado 2 vezes, viúvo e sem herdeiros masculinos, ele demonstrava pouco interesse em novos matrimônios. Suas preferências, na verdade, inclinavam-se para outra direção.
os jovens homens de sua corte com quem mantinha relações que, embora comuns na Roma antiga, eram vistas com desconfiança quando levadas ao excesso. Para os padrões modernos, poderíamos chamá-lo de bissexual, mas tal conceito não existia no vocabulário latino. Para os romanos, suas inclinações não eram escândalo, desde que não ameaçassem a ordem. E de qualquer forma, a dinastia Flaviana já tinha um plano B. Domitiano, o irmão mais novo, aguardava nas sombras, garantindo que o sangue de Vespasiano não se perdesse. De 71 a 79 d.C., Titus não foi apenas um herdeiro à espera do trono, foi a mão direita de Vespasiano, um governante na prática, embora nunca oficialmente co-imperador. A hierarquia era clara, o pai detinha os títulos supremos Augustus Pontifex Maximus, chefe da religião e do Estado, e não os compartilhava. Mas Titus acumulava cargos que deixavam sua posição inquestionável. 7 vezes cônsul ao lado de Vespasiano, um recorde que, embora cerimonial, sublinhava seu prestígio. Prefeito do Pretório desde 73 d.C., comandando a guarda imperial, responsável pela segurança de Roma e da própria família imperial. E mais do que isso, era o braço administrativo do império, redigia éditos, ditava cartas oficiais, representava o pai no Senado. As grandes decisões estratégicas, como a construção do grandioso anfiteatro Flávio, o futuro Coliseu, ainda partiam de Vespasiano, mas Titus era a engrenagem que fazia a máquina funcionar. E no entanto, apesar de todo esse poder, Titus não era amado. Pelo contrário, sua reputação como protetor implacável do regime beirava a crueldade, e seus excessos pessoais, o vinho, os banquetes, os amantes, alimentavam comparações perigosas. Para o povo ele era um novo Nero, um espectro que ameaçava trazer de volta os dias sombrios do tirano que incendiara Roma. Essa desconfiança só se agravou com a presença de Berenice, a rainha cliente do Oriente, cuja chegada a Roma em 75 d.C. reacendeu os boatos mais escandalosos. Filha da dinastia Herodiana, neta de Herodes o Grande, Berenice não era uma figura qualquer. Era uma soberana poderosa, acostumada a governar ao lado do irmão, Agripa II, em um reino cliente que oscila entre a lealdade e a suspeita. E pior ainda, seu nome já vinha manchado por rumores de incesto, uma acusação que em Roma era tão útil quanto letal. Quando Titus, durante a revolta judaica, supostamente abandonara suas obrigações militares para correr aos braços de Berenice, a fofoca já corria solta. Tácito, décadas depois, não pouparia detalhes. O herdeiro de Roma, inflamado de paixão, teria deixado a guerra de lado por uma rainha estrangeira. A verdade? Impossível de separar do mito. Mas o fato é que em 75 d.C., Berenice estava em Roma, instalada no Palácio Imperial, acompanhando Titus aonde quer que fosse. Para um povo que ainda se lembrava de Cleópatra, e que no futuro, odiaria Zenóbia de Palmira, uma rainha oriental exercendo influência sobre um líder romano era um presságio sinistro. Os filósofos cínicos, sempre prontos a desafiar o poder, não hesitaram em denunciar o casal publicamente. Titus respondeu como sempre, com violência. Um dos críticos foi executado, mas o dano já estava feito. A reputação do herdeiro Flaviano estava em frangalhos. E embora tenha afastado Berenice algum tempo depois, o estrago persistia. Quando Vespasiano adoeceu em 79 d.C., o medo tomou conta de Roma. O imperador que restaurara a ordem após o caos de Nero e o ano dos 4 imperadores era admirado por sua austeridade, competência e honestidade. Sob seu governo, o império florescera novamente e a Pax Romana parecia sólida. E agora? Agora, o trono passaria para Titus, o mesmo homem que muitos temiam ser um déspota cruel, um devasso, um novo pesadelo. O medo era tão real que naquele mesmo ano, uma conspiração foi descoberta. Caecina Alienus e Eprius Marcellus, 2 aliados de Vespasiano, tramavam contra a dinastia Flaviana. Titus agiu rápido. Caecina foi assassinado. Marcellus, condenado pelo Senado, preferiu o suicídio à desonra. A mensagem era clara: quem desafiasse os Flávios encontraria a morte. Mas a sombra da dúvida permanecia. Em junho de 79 d.C., quando Vespasiano finalmente sucumbiu à doença, Roma contava os dias com apreensão. O que viria a seguir? A estabilidade ou o retorno ao terror? O herdeiro legítimo ou o monstro que muitos já imaginavam? A resposta estava nas mãos de um homem que até então, só provara ser tão implacável quanto o império que governaria. O reinado de Tito, que se estendeu por uma década sob a sombra de seu pai, não conheceu a turbulência que tantos temiam. Sua ascensão ao trono, em 79 d.C., foi uma das transições mais suaves da história imperial romana, um milagre em um sistema onde o poder costumava ser conquistado pelo aço, não pela herança.
Mas Tito não se contentou em simplesmente herdar o império, ele estava determinado a provar que merecia governá-lo. E o fez de maneira tão decisiva que em poucos meses transformou o ceticismo em admiração, o medo em lealdade. Seu primeiro ato foi desmantelar o instrumento mais sinistro do terror imperial, as lex majestatis, as leis de lesa majestade que sob Tibério haviam se tornado uma arma de perseguição política. Essas leis, distorcidas por informantes profissionais, os delatores, verdadeiros abutres que se alimentavam do medo alheio, haviam envenenado Roma por décadas. Bastava um boato, acusações falsas, e famílias inteiras eram arruinadas, senadores executados, fortunas confiscadas. Tito, no entanto, não apenas revogou os excessos dessas leis como expulsou os delatores da corte, cortando pela raiz a indústria da delação. Roma, pela primeira vez em gerações, pôde respirar sem olhar por sobre o ombro. Em 2 anos de governo, nem um único senador foi condenado à morte, um feito tão extraordinário que os historiadores ainda hoje o registram com espanto. Mas como explicar tamanha transformação? Os cronistas romanos, sempre ávidos por um drama, pintaram Tito como um príncipe que, ao assumir a púrpura, experimentou uma revelação quase divina, como se, de repente, compreendesse o peso da coroa e se transfigurasse em um governante justo. Seria essa a verdade? Ou Tito, astuto como poucos, percebeu que sua reputação de cruel e dissolute, forjada nos anos como herdeiro de Vespasiano, era um fardo insustentável? Talvez não tenha havido nenhuma epifania, mas sim um cálculo frio. Para governar, precisava ser amado. E se fosse preciso reinventar-se, que assim fosse. O resultado, independentemente da motivação, foi o mesmo. Tito conquistou Roma não pela força, mas pela clemência. E o destino não lhe concederia tempo para desfrutar de sua vitória. Mal havia consolidado seu poder quando o império foi sacudido por uma das maiores catástrofes já registradas. Em agosto de 79 d.C., o Vesúvio, até então um monte adormecido nas proximidades de Nápoles, despertou em fúria. Uma coluna de fogo e cinzas ergueu-se até os céus, escurecendo o sol, enquanto rios de lava e nuvens piroclásticas engoliam tudo em seu caminho. Pompeia e Herculano foram apagadas do mapa em questão de horas, seus habitantes surpreendidos em meio às tarefas cotidianas, um padeiro com seu pão ainda no forno, uma mãe abraçando seu filho, um soldado tentando fugir em vão. Milhares morreram, e cidades inteiras foram seladas sob metros de cinzas, preservadas para a eternidade como um testemunho macabro da fragilidade humana. Plínio o jovem, que então tinha apenas 17 anos, deixaria para a posteridade um relato arrepiante da tragédia e da morte de seu tio, Plínio, o Velho. O almirante naturalista e homem de letras havia partido em uma missão de resgate, apenas para sucumbir aos gases tóxicos ou, segundo alguns, a um ataque cardíaco ao ver a devastação. Enquanto o desespero se espalhava, Tito agiu com uma rapidez que surpreendeu até seus críticos. Nomeou 2 ex-cônsules para coordenar os socorros, liberou somas colossais do tesouro imperial e, segundo Cássio Dio, visitou pessoalmente Pompeia 2 vezes, não para contemplar a destruição, mas para garantir que os sobreviventes não fossem abandonados. Não houve tentativa de reconstruir as cidades soterradas, a escala da devastação tornava isso impossível. Mas o gesto de Tito, sua presença entre as ruínas, valeu mais que qualquer decreto. A provação, no entanto, não havia terminado. Em 80 d.C., quando Roma ainda se recuperava do pesadelo do Vesúvio, um novo flagelo surgiu, um incêndio de proporções catastróficas, tão violento quanto o que consumira a cidade nos dias de Nero. Partindo do Monte Célio, as chamas devoraram bairros inteiros, reduzindo a cinzas casas, templos e mercados. Por 3 dias e 3 noites a cidade ardeu, e quando as brasas finalmente se apagaram, uma praga se abateu sobre os sobreviventes, ceifando vidas já fragilizadas pela fome e pela sede. Mais uma vez, Tito não se escondeu atrás dos muros do Palatino. Em editos públicos ofereceu palavras de consolo, com sua própria fortuna financiou a reconstrução. Recusou ajuda externa, assumindo sozinho o custo da calamidade, um gesto que, além de aliviar o sofrimento, reforçou sua imagem como um imperador que colocava o povo acima de si mesmo. Mas não eram apenas as crises que definiram seu reinado. Tito entendia que para apagar a memória de Nero, era preciso oferecer ao povo algo mais do que pão e circos, era preciso dar-lhes grandiosidade. E assim, herdando o projeto iniciado por Vespasiano, ele ergueu o símbolo máximo do poder flaviano, o Coliseu. Inaugurado na primavera de 80 d.C., o anfiteatro não era apenas a maior arena do mundo romano, era uma declaração.
Com seus arcos imponentes e sua capacidade para 50.000 espectadores, ele se erguia sobre o vale onde outrora se estendia a Domus Áurea de Nero, o palácio dourado que simbolizava a decadência de um tirano. Tito, em um ato de genialidade política, transformou o espaço do excesso privado em um monumento ao povo. Os jogos de inauguração duraram 100 dias, um espetáculo sem precedentes. Gladiadores lutavam até a morte, bigas corriam em velocidade vertiginosa, e em um dos momentos mais memoráveis, o chão da arena foi inundado para encenar uma batalha naval entre criminosos condenados. O sangue na água, é verdade, teria horrorizado os padrões modernos, mas para os romanos, era o ápice do entretenimento. E como se não bastasse, Tito presenteou Roma com outro marco de sua generosidade, as Termas de Tito, um complexo de banhos públicos construído nas encostas do Ópio, conectado ao Coliseu por uma escadaria direta. Não eram tão grandiosas quanto as termas que viriam depois, mas seu propósito era claro: demonstrar que o imperador existia para servir, não para ser servido. Cada pedra desses monumentos, cada moeda cunhada com a efígie de Tito, cada edito que aliviava os impostos ou perdoava dívidas era uma mensagem cuidadosamente calculada. Os Flávios não eram Nero. Eles não governavam pelo terror, mas pela magnificência. E se o povo ainda duvidava, Tito estava decidido a provar com obras, não com palavras, que uma nova era havia começado. Uma clemência tão natural que até seus críticos mais severos lutavam para encontrar falhas em seu governo. Não que ele não tivesse desafios. Roma, em seus 2 breves anos sob Tito, foi sacudida por catástrofes que teriam abalado até o mais experiente dos príncipes. O Vesúvio enterrando Pompeia e Herculano em fogo e cinzas, um incêndio devastando a capital por 3 dias e uma peste que ceifou vidas aos milhares. Mas foi justamente nessas provações que o caráter de Tito brilhou com mais intensidade. Enquanto outros imperadores teriam visto nessas calamidades uma oportunidade para exibir poder ou impor medidas draconianas, ele escolheu o caminho da humanidade. Abriu os armazéns imperiais para distribuir grãos, mobilizou fundos públicos para reconstruir casas destruídas, e, gesto ainda mais extraordinário, usou sua fortuna pessoal para aliviar o sofrimento dos atingidos. Não era caridade calculada para ganhar aplausos, mas uma compaixão genuína que transcendeu as expectativas de um governante romano. E aqui reside o paradoxo de seu reinado: Tito governou tão bem justamente porque governou pouco. Os 2 anos que passou no trono foram suficientes para consolidar a imagem de um imperador ideal, mas tão breves que não lhe deram tempo para cometer os erros que inevitavelmente mancham os longos governos. Augusto, como observou Dion Cássio, só conquistou a afeição do povo depois de décadas no poder, quando o peso de suas ações boas superou o das más. Tito, por outro lado, não precisou desse tempo. Sua bondade não foi uma estratégia de longo prazo, mas um instinto, e foi isso que o tornou irresistível aos olhos de Roma. Os jogos que promoveu não eram meros espetáculos, mas celebrações de uma unidade restaurada. Os templos que ergueu não eram monumentos à sua própria glória, mas símbolos de uma dinastia que pela primeira vez em gerações, parecia governar para o povo, não sobre ele. Mas se sua morte prematura o poupou de ver sua reputação desgastada pelo tempo, também deixou uma questão perturbadora. O que teria sido de Roma se Tito tivesse vivido? Teriam seus sucessores, especialmente Domiciano, cujo reinado se transformaria em uma sombra opressiva, seguido seu exemplo? Ou a própria bondade de Tito, sua relutância em esmagar as ambições de seu irmão, teria sido sua ruína? As palavras que Suetônio lhe atribui na hora da morte: cometi apenas um erro, ecoam como um presságio sombrio. Um erro de julgamento? De confiança? Ou a falha fatal de subestimar a sede de poder de quem viria depois? O que não se pode negar é que, com Tito, Roma teve um vislumbre do que poderia ser um império governado pela virtude, não pelo medo. Seu reinado foi um interlúdio de luz entre as trevas de Nero e a tirania que se aproximava. E talvez essa seja sua maior ironia. O homem que provou que um imperador poderia ser amado morreu cedo demais para ver seu legado ser distorcido pelas mãos daqueles que vieram após ele. Quando Domiciano assumiu o trono, não herdou apenas um império, mas um padrão impossível de igualar, e como a história mostraria, ele preferiria queimar esse padrão a tentar segui-lo. Tito morreu no auge de sua glória, arrebatado pela mão da fortuna antes que o tempo pudesse desvelar se seu reinado era fruto do mérito ou da simples sorte. E é essa a sua eterna ambiguidade, o imperador que governou o mais poderoso império do mundo em seu apogeu, mas cujo caráter permanece envolto em sombra. A história o julga com hesitação, oscilando entre o elogio e a dúvida, como se temesse que, ao escavá-lo demais, descobrisse que o ouro de seu legado é, na verdade, bronze polido.
Mas se seu breve reinado escapa a um veredicto definitivo, sua trajetória antes da púrpura imperial não deixa margem para ambiguidades. Ali na forja do poder romano, Tito foi moldado, e revelou-se em toda a sua complexidade. Criado na corte de um imperador educado ao lado do herdeiro do trono, ele foi desde cedo preparado para escalar os degraus mais altos da política romana, e escalou-os com uma confiança que beirava a arrogância, não por insegurança, mas porque o mundo romano era seu por direito de nascença. A indulgência e o excesso foram seus companheiros constantes, traços de uma elite que via o poder como um privilégio e não como uma responsabilidade. No entanto, quando a ocasião exigiu, Tito agiu com uma determinação que surpreendeu até seus críticos. Foi nos momentos de crise, nas calamidades que abateram Roma, nas obras públicas que ergueu para o povo, na habilidade com que navegou turbulentos mares da sucessão imperial, que ele provou não ser mero produto de seu tempo, mas um homem capaz de transcendê-lo. Os historiadores romanos, sempre ávidos por dividir seus imperadores entre anjos e demônios, o colocaram sem hesitação entre os bons. Afinal, como não elogiar um governante que, em contraste com os monstros que o antecederam e sucederam, pareceu quase virtuoso? Seu pai, Vespasiano, havia restaurado a ordem após o caos de Nero. Tito, por sua vez, deu a Roma um gostinho de o que poderia ser um império governado não pela força bruta, mas por uma mão firme e justa. E no entanto, há manchas em seu registro que resistem ao branqueamento do tempo. Nenhuma é tão indelével quanto seu papel na campanha da Judéia, e especialmente no cerco a Jerusalém. Para Roma, foi um triunfo glorioso, a pacificação de uma província rebelde, o enriquecimento dos cofres imperiais com os despojos do templo, a consolidação de um mito militar que acompanharia Tito até a morte. Os romanos o aclamaram como um herói, os poetas cantaram seus feitos, os arcos do triunfo imortalizaram sua vitória. Mas para o povo judeu, ele não foi um conquistador, e sim um carrasco. Jerusalém não foi pacificada, foi arrasada. O templo não foi tomado, foi profanado e reduzido a escombros. Milhares não morreram em batalha, foram massacrados, escravizados ou deixados à mercê da fome e da doença. As lendas judias o pintam como um tirano amaldiçoado, um instrumento de uma vingança divina. E a história moderna, ao olhar para trás, não pode deixar de estremecer diante da brutalidade daquele cerco. Aqui reside o grande paradoxo de Tito. O mesmo homem que, como imperador, mostrou-se compassivo diante das vítimas do Vesúvio, ordenou a destruição sistemática de uma cidade sagrada. O mesmo líder que construiu termas e anfiteatros para o deleite do povo romano, supervisionou o extermínio de uma população que ousou desafiar Roma. Alguns argumentam que ele não pretendia destruir o templo, que o incêndio foi acidental, um excesso de seus soldados. Mas isso apenas o transforma de um algoz deliberado em um comandante negligente, cuja falta de controle custou um dos lugares mais santos da antiguidade. E mesmo que tenha sido um acidente, qual desculpa há para a carnificina que se seguiu? Para os padrões romanos, porém, não havia crime algum. A lógica era simples e implacável: rebelião equivalia à morte. A recusa em se render significava aniquilação. Jerusalém não foi uma exceção, foi a regra. E então há os números, aqueles que ecoam através dos séculos como um grito de horror. Joséfo, seu aliado e cronista, afirma que 1,1 milhão de judeus morreram no cerco. Os historiadores modernos sabem que é uma exageração grotesca. A Judéia inteira não abrigava tamanha população. Mas o fato de que um número tão absurdo fosse não apenas aceito, mas celebrado em Roma, revela algo ainda mais perturbador. Para os romanos, a morte em massa não era uma tragédia, mas um troféu. Quanto maior o corpo de inimigos abatidos, maior a glória do general. Tito não foi julgado por esses atos, foi aplaudido por eles. Então, quem foi Tito, afinal? O imperador benevolente que colocou o bem-estar de Roma acima de seu próprio prazer? Ou o general impiedoso, cuja sede de glória o levou a cometer atrocidades que ainda ressoam como um aviso sombrio? Talvez a verdade esteja no meio, ou talvez esteja em lugar algum, perdida nas brumas de um passado que prefere seus heróis em preto e branco. Uma coisa, porém, é certa: a história o lembra não como ele foi, mas como cada época precisa que ele seja. Para Roma foi um salvador, para a Judéia, um demônio. E para nós resta a pergunta incômoda: o que diz de uma civilização quando seus grandes homens são, ao mesmo tempo, seus algozes?